Utilizar a análise técnica para operar dólar ou utilizar a análise de fluxo para operar dólar? Hoje eu vou contar para você o que eu utilizo e o que funciona para mim. E se você é um iniciante, eu vou explicar um pouquinho do que é cada um. A análise técnica, ela se baseia em gráficos que geram padrões anteriores e tenta prever no futuro essa repetição de padrões de forma que se torne previsível e você consiga saber mais ou menos o que pode acontecer e você gera possibilidades gráficas, porque realmente você desenha gráficos no preço e você consegue saber as possíveis possibilidades de onde o preço vai. A análise de fluxo, ela já se baseia em as entradas de ordens de big players e de players que querem montar posições ou até fazer especulações no mercado, e a gente observa essas entradas de ordem que acontecem o tempo todo no mercado para tentar identificar para onde o mercado pode ir e fazer esse movimento junto com aquela entrada de fluxo que foi observada naquele momento. No passado, eu vinha de uma escola de análise técnica. Então, há 15, 17 anos atrás, eu comecei com análise técnica, fazendo os padrões, só operando análise técnica. Depois de muitos anos, eu fui conhecer o fluxo. E quando eu estudei o fluxo, eu percebi que isso tudo fazia muito sentido. E isso me trouxe no operacional algo que eu não tinha na análise gráfica, que é conseguir enxergar um movimento na origem e ter um stop curto. Então o que eu fiz? Peguei toda a minha análise gráfica, joguei fora e comecei a utilizar o fluxo, né? Não. Simplesmente eu filtrei muitas coisas que eu utilizava na análise técnica e só deixei o que realmente fazia muito sentido e era muito mais assertivo. E implementei a análise de fluxo no meu operacional de maneira que, mesmo tendo um conceito de análise técnica, eu consigo ter stops curtos e consigo ler o fluxo. Existe no mercado uma briga muito grande entre análise técnica e leitura de fluxo. Quem faz análise técnica fala que fluxo não funciona, que é giro, que não dá dinheiro. Quem faz fluxo fala que isso que é ganhar dinheiro, que análise técnica não tem stop curto, que são erráticos os padrões. E essa briga não faz sentido nenhum. O que faz sentido é você conhecer as técnicas e você escolher para você o que faz mais sentido. E isso como que você escolhe? Fazendo resultados, operando, fazendo trade, sendo assertivo. Então a junção para mim dessas duas técnicas me ajudou. Eu não uso a análise técnica original, né, como é difundida nos livros. Eu utilizo a análise técnica somente o que eu percebi que funcionava no dólar. Eu, por exemplo, não uso LTBs, linha de tendência de baixa, linhas de tendências de alta. Suportes e resistências meus são feitos no fluxo. Então, eu observo ainda candlesticks, eu observo expansões e retrações de Fibonacci. Então, tem outras coisas que eu faço também e que ficaria muito longo eu contar aqui, mas eu faço essa junção das duas técnicas. E eu acho uma bobagem total criticar uma ou criticar a outra. Acho que são técnicas válidas e boas, contanto que você tenha uma coisa principal, que é o controle de risco e consiga achar poucas perdas para você no mercado, para você ter possibilidades de ganho, porque os ganhos são todas possibilidades para a gente ao longo do dia. Agora as perdas podem ser certezas, então nós temos que controlar essas perdas na origem, perder pouco, para você não deixar o mercado te levar financeiro, porque aí você recupera. Então o que você tem que fazer? Perder pouquinho. Você pode ganhar também pouquinho, ou ganhar médio, ou ganhar mais.
Agora, o perder grande você não pode, então você tem que perder pouquinho. Esse é o segredo que tem entre você ser um vencedor ou você não ser o vencedor. Não é operar análise gráfica e nem operar fluxo, mas é possível você juntar as duas técnicas e conseguir um operacional muito mais assertivo. Rodney, se você tivesse que escolher uma das técnicas hoje, qual você escolheria? Análise de fluxo. Com certeza eu operaria análise de fluxo. Essa é a técnica que virou o meu jogo no dólar. Essa foi a minha virada de chave. E que na análise técnica eu não consegui fazer. Hoje, se tirasse toda a minha análise técnica, eu faria também somente análise de fluxo. Talvez não tivesse os resultados que eu faço hoje, mas seria com certeza vencedor só com análise de fluxo, porque isso é possível. Agora, a análise técnica é mais queridinha, por quê? Porque é muito mais fácil de se aprender do que a análise de fluxo. A análise de fluxo vai precisar de tempo de tela, vai precisar do teu empenho, da tua dedicação. Não que a análise técnica não precise, mas o fluxo precisa mais. Precisa de observação, precisa você estar na frente da tela, ou seja, isso é necessário para você dominar o fluxo. Porém, quando você domina o fluxo, simplesmente o mar se abre para você e você fala, poxa, era isso que eu precisava no meu operacional. Faz todo sentido a entrada de fluxo. Você entender quando um player entra no mercado precisando fazer um lote. Faz muito sentido quando eles levam num nível de preço e você vê que foi sem volume. E na análise técnica você já tem muita dificuldade. Você vai colocar um stop no pavio anterior ou numa resistência anterior. E essa resistência pode ser no meio do nada. Na análise de fluxo, não. Você vai colocar um stop escorado, onde você viu que já saiu lote, que já teve defesa, que entrou fluxo. Então, em resumo, para mim, hoje, como eu não tenho que escolher uma das duas, eu opero as duas. E isso me torna assertivo e eu não fico no meio dessa briguinha entre análise técnica e fluxo e simplesmente bato minha meta e faço meu financeiro diariamente. E sugiro que você também faça isso no seu operacional. Então comenta aí para mim, você opera análise técnica ou você opera fluxo? Faz o comentário para mim, qual que é o seu pensamento entre análise técnica e fluxo? O que você acha que tem bom em um e que não tem no outro ou vice-versa? Me conta aí que eu quero saber. E assina meu canal, aciona o sininho para você receber todos os dias, quando a gente colocar o vídeo no ar, você receber em primeira mão ele, tá bom? Então vejo você num próximo vídeo. Grande abraço!